Nós vamos ler Lucas 12, verso 49 em diante, que diz assim: vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Verso 53. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela leitura da sua palavra mais uma vez, Deus, e queremos colocar, Senhor, a nossa vida debaixo do teu altar, da tua proteção. Queremos que o teu Espírito Santo, Pai, possa, em nome de Jesus Cristo, a partir desse momento, tomar conta, Senhor, de cada um de nós aqui, para que nós possamos entender, Senhor, em profundidade a sua palavra, para que nós possamos compreender, Senhor, quão profunda e quão rica é a sua palavra, em qualquer palavra que nós leiamos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja fazendo sintonia entre aquilo que sairá desse altar até os corações dos seus filhos que estão aqui essa noite, que seja uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra penetrante, uma palavra que fará separação, Senhor, entre juntas e medulas, entre tudo aquilo que seja necessário na nossa vida, Pai, para que possamos estar mais perto de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nesse lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se sentar. Bom, meus irmãos, é mais um trecho que eu peguei dos evangelhos, que fala um pouco em relação a tudo aquilo que Jesus Cristo veio mostrar para a gente, de como era o reino de Deus. Nós estamos falando disso já há algumas semanas. Então, o reino de Deus, ele é muito diferente do que a gente pensa com a nossa mente lógica e racional. Ele nos dá características em cada trecho que a gente lê sobre aquilo que Jesus Cristo veio trazer como novo fundamento espiritual, totalmente diferente. E esse trecho fala mais uma situação, para nós, humanamente falando, meio que absurda, né? Porque esse trecho fala claramente que Jesus Cristo vem trazer divisão, ele não vem trazer paz à terra, pelo contrário, ele vem trazer divisão, ele vem trazer situações que muitas vezes a gente, logicamente, a gente não consegue entender, de uma forma humana a gente não consegue compreender, mas dentro desse trecho, nós vamos estudar ele mais outros dois, para os irmãos entenderem aonde que vai chegar em profundidade a palavra de Deus nessa noite. Ele começa dizendo, falando para os seus discípulos, né? Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Aqui, queridos, é uma clara menção no fogo, esse fogo que nós acabamos de cantar aqui. Foram dois, na verdade, hoje, que antes falavam de fogo, né? Esse fogo é o mover do Espírito Santo em cada um de nós, é o agir do Espírito Santo em cada um de nós. Não é um fogo que consome, mas é um fogo que, mesmo aceso, ele nos faz estar vivos em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele nos faz acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, a ação do Espírito Santo na Bíblia, ele é representado pelo fogo, uma das formas do Espírito Santo. Haja visto que quando o Espírito Santo desce lá no dia de Pentecostes, lá nos Atos dos Apóstolos, em Atos 2, ele fala claramente que as pessoas que estavam reunidas no lugar, no cenáculo, viram como se fossem línguas repartidas como de fogo. Ou seja, é um sinal claro da descida do Espírito Santo na vida daqueles homens. E é um sinal claro que nós temos dentro de nós, ou seja, é uma chama que nos mantém acesos em relação a todo este mistério do reino de Deus. Mesmo que muitas vezes nós possamos ter a nossa fé muitas vezes esmorecida, enfraquecida, mas nós não perdemos o fogo de Deus. Ele pode até ficar um pouquinho mais apagado, mas de uma forma geral, se você tem Jesus Cristo na sua vida, e se você nasceu de novo,
você pode muitas vezes desanimar na sua fé, mas esse fogo vai estar dentro de você, querendo se acender de novo, de uma forma mais forte, para que você entenda que tudo na nossa vida, hoje, ele é baseado no reino de Deus e na justiça dele, e não nas nossas próprias obras, não nas nossas próprias maneiras de pensar sobre a vida. Então Jesus queria que esse fogo já estivesse aceso, mas não estava. Por quê? Porque enquanto Jesus Cristo estivesse na terra, o fogo, representado aqui, representando o Espírito Santo de Deus, ainda não estava. O ministério de Jesus, ele termina quando começa o ministério do Espírito Santo. Hoje, quem está em nós? É o Espírito Santo, que também é Deus e que também é Jesus. Mas naquele momento da história, enquanto Jesus ainda estivesse aqui, o Espírito Santo ainda não poderia estar fazendo o seu papel, que é o que ele faz hoje em nós: manter este fogo aceso, esta chama dentro de nós viva, no sentido que nós temos a graça de Deus, nós conseguimos entender os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida das pessoas, nós conseguimos entender muitas vezes as dificuldades, os problemas que nós passamos, as tribulações, e não olhar para elas de uma forma natural, mas olhar de uma forma sobrenatural, ou seja, não se importando com aquilo que está acontecendo comigo, mas acreditando pela graça e por este fogo, que Deus tem algo de melhor para cada um de nós. Amém, queridos? Aí depois ele continua no verso 50: mas tenho que passar por um batismo. Veja, esse batismo também tem um outro significado, eu ainda não cheguei exatamente na mensagem, mas só para a gente entender esse trecho aqui. Tenho que passar por um batismo. Jesus Cristo já havia sido batizado. Em Lucas 12, Jesus Cristo já passou pelas águas do batismo, lá com o João Batista, ou seja, ele já havia sido batizado. Esse batismo que Jesus quer trazer para nós aqui nesta passagem é exatamente a provação que ele haveria de passar ainda na cruz do Calvário. Ele representa isso aqui como um batismo, como se fosse assim: eu vou sair dessa situação e vou passar por uma outra. Simbolicamente é o que o batismo representa para cada um de nós. Quando você se batiza nas águas do batismo, você diz não ao velho homem e você diz sim àquele homem que ressurge da água, ou aquela mulher que ressurge da água. Não significa que você não vai ter pecado, mas que você renuncia tudo aquilo que você sempre acreditou, tudo aquilo que você sempre disse que era correto, em favor daquilo que a palavra de Deus diz em relação àquilo que é certo e é errado, em relação às coisas que falam sobre a sua, que você acha sobre a sua vida. Então, queridos, o batismo, ele tem um significado de uma obediência a Deus, e além de obediência, você mostrar publicamente que você, naquele momento do batismo, é de Jesus e Jesus é seu. Ou seja, você se casa com ele publicamente perante as testemunhas. Então, queridos, esse batismo seria a prova de Jesus Cristo. Seria o momento derradeiro que ele estaria, de fato, passando pela prova que Deus havia dado para o seu Filho Jesus Cristo. Então, ele tinha que passar por esse batismo. O batismo que iria consolidar todo o projeto de Deus na nossa vida e na vida dele. E ele completa aqui dizendo: como estou angustiado até que ele se realize. Veja, queridos, aqui nós vemos um sentimento que é nosso, né? E aqui a gente percebe claramente como Jesus era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele sentia angústia, ele sentiu medo no momento, pouco antes dele ser crucificado, quando ele está lá no Monte das Oliveiras orando. Os discípulos foram com ele, mas eles não conseguiram ficar em vigília de oração, e ele e ele ora, e ele vê que os discípulos estavam dormindo, e ele naquele momento suou lágrimas de sangue, de tanto era a angústia e o peso, se preparando logicamente do nosso pecado, do preço que ele haveria de pagar em favor de mim e de você. Então, queridos, aqui mostra que Jesus era homem no sentido natural e sobrenatural, Deus, que ele passava as mesmas emoções e tinha as mesmas emoções que nós. Isso nos prova, como ele fala na Bíblia, se ele conseguiu passar por todas as dificuldades, e em absoluto nenhum ser humano passou por dificuldades maiores que Jesus. Se ele conseguiu passar por todas as dificuldades, nós
Com certeza vamos passar. É uma promessa e uma garantia que a Bíblia nos traz. Então não importa qual é o tamanho do seu problema, com certeza eu posso dizer para você, ele não é maior do que o problema que Jesus passou. Isso eu posso afirmar. De repente pode ser que você tenha o maior problema dessa igreja, mas não é maior que o problema que Jesus passou. Então você tem que acreditar, queridos, que como ele passou, a Bíblia nos garante que nós também passaríamos. Nós venceríamos, na verdade, é a melhor palavra. Como ele venceu as suas dificuldades, como ele venceu as suas provações, nós também seríamos capazes de vencer. Basta estarmos sintonizados com este fogo, o Espírito Santo, que alimenta a minha vida e não me deixa olhar as circunstâncias, não me deixa olhar a dificuldade. A dificuldade está ali, mas ela não vai fazer efeito na minha vida, porque não é por ela que eu estou crendo, é naquilo que a palavra de Deus diz sobre a situação. Então mesmo com a dificuldade, com o problema, eu continuo firme, focado naquilo que Deus tem como promessa para a minha vida. E aí, queridos, a gente consegue vencer as nossas dificuldades. Por isso não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual o tamanho do seu problema, assim como Jesus venceu, você também vencerá em nome de Jesus. Amém, queridos? E agora, queridos, o verso 51, a gente entra na mensagem. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Ele fala aqui, perguntando. Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. Então veja, a gente fala, nossa, Jesus veio trazer amor, veio trazer paz, é verdade. Ele veio trazer paz de espírito para todo aquele que crê nele. Veio trazer amor, é verdade. Ele veio trazer a expressão máxima do amor de Deus, que é Ele próprio. Então nós aprendemos a amar por causa dele, ou nós amamos por causa dele. Este amor que não é nosso, é de Deus, está em nós por causa dele. Essa paz que excede todo o entendimento, significa que essa paz que nós temos, que mesmo com as dificuldades e os problemas nós não perdemos. Se você quiser, você não perde, ok? Você perde se você quiser, é uma opção sua, é a opção de você olhar para o problema ou de você olhar para Deus. Se você olhar para o problema, você vai perder a paz, mas o que a Bíblia lhe garante é que se você não olhar para o problema, você não vai perder a paz. Os irmãos estão entendendo? Então veja que tudo é uma questão de escolha nossa. Eu posso enfraquecer ou posso, apesar do problema, estar forte. Depende para que lado que eu vou olhar a situação da minha vida, né? E o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Veja, ele veio trazer amor, ele veio trazer paz, nesse sentido. Mas ele fala que ele veio trazer divisão. Então é uma coisa para a gente que não tem muita lógica. Mas o que ele quer dizer com essa palavra divisão? E aqui nós vamos estudar um pouquinho esse significado. Primeiro, essa divisão ela tem dois significados. O significado mais claro e mais explícito que está na palavra é o que ele relata no final desse texto, onde ele diz que pais ficariam contra filhos, filhos contra pais, sogros contra noras, enfim, noras contra sogros, enfim, é só essa situação, uma situação familiar, que é muito comum. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão percebendo, ou estão passando, ou já passaram, por situações desse sentido. Porque quando a gente está no reino de Deus, as pessoas que não estão, não entendem a maneira que a gente age. É difícil, na verdade é impossível eles entenderem, porque é só quando eles têm o fogo, que é o Espírito Santo de Deus, para começar a entender. Aí quando eles tiverem pela fé, eles vão falar assim, por isso que fulano agia dessa forma, por isso que Beltrano não fazia isso, ou por isso que Ciclano pensava dessa forma. Agora eu entendo. De repente uma pessoa que te recrimina ou discrimina, agora eu entendo, porque eles entraram no reino de Deus, ou receberam o Espírito Santo de Deus, e aí o Espírito Santo de Deus começa a dar entendimento dessas coisas. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, queridos, o que nós fazemos e o que nós pensamos é loucura. Não há senso lógico nas coisas que muitas vezes nós pensamos ou agimos. Atitudes que você teve, ou que você tem, ou que você ainda terá, para as pessoas que não entendem ou não estão no reino de Deus, é loucura. E não tem como a pessoa entender, a não ser que ela se renda a Jesus Cristo.
entenda que existe uma forma totalmente diferente de viver. Quando ela entender que existe e receber essa nova forma de viver, recebendo Jesus Cristo, aí o Espírito Santo vai começar a decodificar todas as suas ações na cabeça dela, e ela fala: nossa, por isso que agora eu estou entendendo, por que você agiu assim? Ou por que você agiu assado? E aí as pessoas começam a entender a nossa forma de ação. E quando isso não acontecer, é o que está dizendo aqui, vai causar divisão. Divisão no sentido de você não ter mais unidade de pensamento. Não significa que você vai se separar da sua família, né? Não é essa a questão. A questão é a unidade entre as pessoas que não fazem parte do reino de Deus. A unidade entre as pessoas que estão no reino e que não estão, ela não haverá. Não tem como você ter unidade, porque você pensa A e eles pensam B. O seu pensamento é de acordo com a palavra de Deus, e o pensamento deles é de acordo com a mente humana que cada um deles tem. Então é nesse sentido que há essa divisão. E também pode ser uma divisão mais radical, onde há separação realmente de familiares ou de pessoas que não conseguem mais viver ou conviver de uma forma equilibrada. Não por nós, tá, queridos? Porque o nosso papel é sempre estar em comunhão com as pessoas, mesmo que elas não nos aceitem, mesmo que elas não nos entendam, ou de repente não queiram mais ter comunhão conosco. Na questão familiar, é nosso papel manter este laço familiar, mesmo que as pessoas não entendam ou não aceitem a forma com a qual nós estamos vivendo. Porque se nós nos afastamos por nossa iniciativa, nós perdemos a oportunidade destas pessoas, no tempo de Deus, acabarem entendendo e aceitando Jesus Cristo, assim como vocês aceitaram. Os irmãos estão entendendo? Então o que o diabo quer fazer? Quer fazer você brigar, quer fazer você discutir com seus familiares, por exemplo, como está falando aqui, porque Jesus mesmo disse que veio trazer divisão. Vocês se afastam dessas pessoas, elas continuam no mundinho delas, vocês continuam no mundo de vocês, e não há como vocês serem sal e luz para essas pessoas. E a chance delas se converterem, que era vocês, acaba se perdendo. Os irmãos entenderam isso? Então, queridos, é necessário essa convivência, mesmo que seja danosa para vocês, mesmo que seja uma convivência penosa e difícil. Mas os irmãos têm que entender que nós temos que vencer essas barreiras em amor a essas pessoas, mesmo que sejam pessoas que nos maltratam, que não nos entendem, que nos xinguem, por exemplo, que não nos respeitem. É o único caminho que Deus muitas vezes pode ter para aquela pessoa aceitar Jesus Cristo, é você. E se você se afasta, porque elas estão pisando no seu pé, ou não estão respeitando a sua crença, por exemplo, é uma oportunidade que o diabo está querendo muito, para que vocês se afastem delas, e elas não tenham mais a oportunidade de muitas vezes receber Jesus pela vida de vocês. É lógico, isso tudo funciona com muita oração, com muita renúncia da nossa parte, com muito perdão, de você liberar perdão a todo momento, com muita palavra de misericórdia. E somente quem está com o fogo do Espírito Santo pode ter essas atitudes de perdoar, de entender a fraqueza do outro, de ter uma palavra de calma quando há confusão, de repente levar uma palavra que vai te ofender e você perdoar naquele momento e conseguir ainda estar em contato com essas pessoas. Enfim, é o nosso papel. Nós não podemos ser os agentes causadores desta divisão. Na verdade, as pessoas elas vão se afastar de nós naturalmente, mas nós não podemos ser o veículo para que isso aconteça. Nós não podemos ser, pelo contrário, tem que haver o perdão, tem que haver a misericórdia, tem que haver o entendimento, tem que haver a graça de Deus em nós para que a gente possa conviver com essas pessoas. Isso é uma forma de divisão, mas o que eu queria falar para os irmãos, queridos, é uma divisão muito mais profunda. Isso é o que a gente vê, né? É o que a gente vê, e eu tenho certeza que muitos aqui passam por essa situação, ou já passaram, ou passam, ou ainda vão passar, né? Um afastamento dos seus familiares por causa da sua fé, da sua nova confiança. Mas não é isso. Tem uma coisa muito mais profunda
do que isso também, quando Jesus Cristo falou esse trecho. É a divisão que a palavra de Deus ela causa dentro de nós. É uma luta e um conflito que, quando nós aceitamos Jesus Cristo, a palavra viva de Cristo começa a fazer no nosso interior, que é a famosa luta da carne contra o Espírito. Nós ficamos divididos quando nós aceitamos Jesus Cristo. Nós conosco mesmo. Por quê? Porque agora eu tenho o Espírito que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, que quer me fazer agradar a Deus. E eu também tenho dentro de mim a carne que quer me fazer desobedecer à vontade de Deus. Então todo crente entra num conflito que não tem fim. Lógico, só vai ter fim quando nós morrermos, enquanto nós estivermos debaixo desse corpo. Não terá fim enquanto nós vivermos. É o conflito entre agradar a Deus ou desobedecer a Deus. E de novo é uma escolha nossa agradar a Deus ou desobedecer a Deus. Essa divisão, querido, só você conhece muitas vezes. Só você fazendo uma autoanálise de você nesse momento, você vai ver muitas vezes os conflitos interiores que estão dentro de você por causa da ação do Espírito Santo, de atitudes, de ações ou de hábitos que muitas vezes você tem, que o Espírito Santo pede para você deixar. E aí começa a haver uma guerra interior, uma divisão, você fica dividido. O novo homem, o homem renascido, aquele homem que tem o Espírito Santo, ou a mulher renascida, quer agradar a Deus. E o velho homem, aquela natureza pecaminosa, quer desobedecer a Deus. E você fica neste meio, tendo que escolher entre um lado e o outro. E na medida que você se aproxima de Deus, você fica de uma forma mais forte a escolher, e propenso a escolher as coisas de Deus e dizer não às coisas da carne. Eu queria ler com os irmãos, queridos, para completar isso aqui, o trecho que está em Hebreus 4:12. Vamos abrir lá. Hebreus 4:12. Deixa eu aberto em Lucas, que nós vamos voltar em Lucas depois. Hebreus 4:12 diz assim: vamos ver o que fala aqui, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Veja, queridos, esta é a ação da palavra de Deus. Olha lá, vamos ver de novo. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é o que nós sempre oramos aqui, que seja uma palavra viva, uma palavra que faça transformação na sua vida, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E o que ela faz? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Alma, desejo do coração; espírito, vontade de Deus. Ou seja, há uma cisão, há uma separação entre alma, carne, espírito, vontade de agradar a Deus. E nesta separação eu estou nesse meio, tendo que decidir a todo momento: agradar a Deus ou desagradar a Deus, obedecer ao que o Espírito Santo me fala ou não obedecer ao que o Espírito Santo me fala. E aí, continuando aqui, 4:12, né? Alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Veja, o Espírito Santo está dentro de nós, e quando ele entra em nós, queridos, aquele vasto caminho que conduz à perdição na nossa vida, ele é diminuído, e esse caminho se torna estreito, que vai nos conduzir à vida eterna. Ou seja, não é fácil seguir a Jesus Cristo, não é gostoso no sentido de prazer carnal,
porque eu tenho que me sacrificar, eu tenho que dizer não ao meu desejo, à minha vontade, que muitas vezes quer satisfazer o desejo da minha carne. Eu tenho que renunciar a muitas coisas que para minha carne é importante, para minha alma é importante. Ou seja, o Evangelho nunca foi e nunca será fácil. O Evangelho é um caminho que você escolhe para a sua vida de paz e de vitória, sim, com certeza, mas é um caminho árduo e difícil, no sentido de você se renunciar a todo momento, de você se sacrificar, de você dizer não, de você entender que Deus quer que você seja aprovado nas suas lutas e dificuldades, de você muitas vezes perder pessoas, perder amigos, perder familiares, de você muitas vezes não ser entendido, de você ser discriminado, de você muitas vezes ser colocado de lado, porque você não está no meio, você não faz as coisas que todo mundo faz. Então, queridos, a vida do crente é uma vida de vitória, e uma vida que terá recompensas eternas, que nós não temos ideia do tamanho da recompensa. Nós temos somente alguma coisa falando na Bíblia em relação à eternidade, mas é uma vida de renúncia, não é uma vida fácil, não é uma vida que você vai deitar na sua rede lá, na sua casa, e vai descansar, no sentido humano da palavra. Você vai estar sempre em conflito, vai ser um turbilhão dentro de você, a todo momento, porque a todo momento você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que decidir por alguma coisa, agradar a Deus ou não agradar a Deus. Eu tenho certeza que algumas pessoas mais novas aqui estão sentindo muito mais claramente isso do que nós, que muitas vezes já estamos há mais tempo, porque às vezes isso já entra no automático nosso. Mas as pessoas que acabam de se converter, elas têm isso muito claro na mente delas, ou seja, tem que fazer uma faxina em muitas coisas, e essas faxinas muitas vezes elas não são entendidas pelas pessoas, não são entendidas pelas pessoas, e muitas vezes nem por você próprio. Eu falo, Deus, por que eu preciso parar isso aqui? E aí esses questionamentos vão trazer dúvida, que vão trazer muitas vezes a ação do Espírito Santo, se você tiver com o seu coração aberto para poder ouvir, e ele vai mostrar para você, vai te dar um entendimento para que você escolha a melhor parte, que é estar fazendo parte do reino de Deus e a sua justiça. Vocês estão entendendo, queridos? Veja, a palavra de Deus, ela não vem trazer paz, ela vem trazer confusão dentro de nós. Não a paz no sentido carnal, né? Eu digo a paz no sentido espiritual. Isso a gente tem paz e vitória. Espiritualmente nós já estamos prontos, mas há um conflito em nossa vida que vai terminar somente no dia que nós tivermos o passaporte para a eternidade, que é a nossa morte. Aí acaba. Mas enquanto isso não acontecer, queridos, você tem que lutar pela sua salvação, você tem que renunciar à sua carne, você tem que dizer não para as coisas que o seu coração quer que você faça, e que você sabe que desagrada a Deus. Não é a igreja, não sou eu que vou falar para você o que pode e o que não pode. É o Espírito Santo que está dentro de você. Pergunte para Ele. Ele é a melhor pessoa para te orientar. A palavra de Deus, ela dá uma pincelada, e muitas vezes ela fala especificamente. Mas se você quer saber o que pode e o que não pode, não é a comunidade Betel, não sou eu que vou falar, mas é o Espírito Santo que está dentro de você. Se você quer saber aquilo que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que você faz que desagrada a Deus, pergunte ao Espírito Santo de Deus. Com certeza ele vai lhe falar, e ele vai te orientar de como parar de fazer certas coisas, ou ter certas atitudes que estão desagradando a Ele, e que fazem você, muitas vezes, ficar com uma brecha aberta para o diabo poder entrar e fazer bagunça na sua vida, e não deixar você prosseguir em fé e confiança, e mais do que isso, em vitória. E você olhar para trás e falar assim: olha, eu deixei muita coisa, mas eu não me arrependo de nada disso que eu deixei, porque eu estou hoje completo comigo mesmo, eu tenho paz no meu coração. Eu vou ter dificuldades mais para frente, as dificuldades virão, mas eu não me arrependo e não volto atrás deste novo caminho que eu estou trilhando. É o fogo do Espírito Santo que está dentro de você que vai falar isso. E aí, queridos, quando você chega nesse patamar, nesse nível, pode vir a situação que for, você não vai perder a fé, e muito menos a esperança, e muito menos a salvação, que é o que? O galardão máximo que todos nós esperamos. Ou não é isso? O
nosso galardão máximo, queridos, não está nessa terra, não está na nossa família, os nossos filhos, está na nossa eternidade, está naquilo que Deus tem preparado para nós. A igreja hoje em dia ela tem pregado muito o imediatismo, que também é bom, não há problema a gente pregar o imediatismo. Olha, você vai ter uma bênção amanhã, creia que você vai mudar, a situação da sua vida vai mudar, enfim, isso é totalmente lícito, mas muito mais do que isso, queridos, o que a gente não pode perder de objetivo é que nós vivemos nessa terra 70, 80, 90, vai, que seja, quando vive muito. O que nós não podemos perder de vista é que a nossa eternidade é que está em jogo, não é aquilo que a gente tem aqui, que são, os problemas que nós temos aqui são passageiros, e se a gente confiar em Deus, Ele vai nos ajudar a resolver todos, nós vamos passar por eles em paz, mesmo que seja um problema que demore 10, 20 anos para resolver, não importa, você vai estar em paz durante o problema, isso a Bíblia nos garante, mesmo que você não entenda e não veja nem fim ainda bom para este problema, mas você vai estar em paz, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir, porque a Bíblia nos garante essa paz espírito. Mas há um conflito na nossa carne, querendo pegar o problema de volta, querendo olhar a situação e falar não tem mais jeito, querendo desistir, querendo voltar atrás, é a carne. Esse conflito, essa luta vai existir sempre na nossa vida, e é nesse nível que essa divisão acontece em cada um de nós, ou seja, nós não conseguimos mais descansar no sentido humano, porque a nossa mente vai estar sempre tendo que tomar decisões que vão agradar ou desagradar a Deus. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui para o trecho de Lucas 12, vamos continuar aqui. Vou ler de novo 51, agora os irmãos vão visualizar esse trecho com uma nova dimensão. Lucas 12, 51, olha lá o que fala. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. E ele continua: de agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Veja, queridos, então essa situação é uma situação normal dentro de nós e é uma situação também comum fora de nós, onde a gente vive, pode ser no seu trabalho, na sua casa, enfim, não importa, na sua família, em qualquer situação, nós estamos sempre divididos, ou sendo divididos, porque as pessoas não entendem o que nós acreditamos hoje em dia. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Querido, só o amor de Deus, voltando na questão humana, na questão que você vê, ok? Só o amor de Deus pode nos manter juntos com alguém que não nos entende. É verdade ou não é? Por você próprio, você ficaria com alguém que não te entende? Eu não ficaria. Pelo contrário, estaria bem longe, porque a gente quer pessoas que nos entendam, a gente quer pessoas que nos aceitem como nós somos, não é assim? Mas o mundo não é assim. Nós temos que conviver com pessoas que não nos entendem, nós temos que conviver com pessoas que não nos aceitam, que não nos amam, que falam mal de nós, que nos julgam, que nos caluniam, que dizem mentiras contra a gente. Esse é o mundo, ou seja, é o mundo que Jesus enfrentou, e o nosso mundo não será diferente do mundo de Jesus. Mas qual que é o nosso papel? Ter o amor de Deus, que é dado pelo Espírito Santo, e esse amor ele vai preencher, queridos, todas as